quais são as situações que garantem a estabilidade no emprego, mas e se o trabalhador enquadrado em um dos casos for demitido? Para esclarecer essas dúvidas sobre o assunto, o convidado do programa Saiba Mais de hoje é o advogado José Augusto Lira. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite da TV Justiça. Obrigado. Doutor, gostaria de iniciar a nossa conversa questionando o senhor sobre o seguinte: quais são os direitos trabalhistas em caso de uma demissão? Nós temos que fazer algumas divisões. Vamos começar pela mais usual. O empregado ele é dispensado sem justa causa. Ele tem mais de um ano. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é saldo de salários. Quantos dias ele trabalhou naquele mês? Segundo item que eu tenho que ver é aviso prévio. É preciso verificar isso. Terceiro item que eu tenho que ver, 13º salário. Como é que é calculado o 13º salário? É 1/12 por mês integral ou fração igual ou superior a 15 dias. Então, cuidado, muito cuidado. Mês não é um mês calendário. O Código Civil diz no artigo 125 a definição de mês. É a data de um mês, a data do mês seguinte. Por exemplo, se alguém for admitido em 14 de setembro e for contrato encerrado em 30 de outubro. Então, ele tem de 14 de setembro a 14 de outubro, 1/12. A fração é igual ou superior a 15 dias? Então, ele tem mais 1/12, gerando 2/12. Então, ele tem o saldo de salários, tem o aviso prévio, tem o 13º, tem as férias. As férias eu vou ver igual a data da admissão. Então, é 1/12, no mesmo conceito que expliquei há pouco sobre 13º. 1/12 por mês integral ou fração superior a 14 dias. Então, enquanto o 13º a fração é igual ou superior a 15, as férias superior a 14. Aritmeticamente, Gabriel, é a mesma coisa. Mas amanhã, para um telespectador nosso que vai fazer um concurso público, por exemplo, fração superior a 14 para um examinador não é a mesma coisa que fração igual ou superior a 15. Né? Na literalidade do texto, são coisas distintas. Além disso, dispensado imotivadamente, ele tem direito também, sem sombra de dúvida, à liberação dos depósitos do Fundo de Garantia. Né? Tudo que o empregador depositou. E tem também direito à multa de 40% que o empregador vai pagar, além do que o empregador tem uma multa de 10% para a União. Nessas verbas que eu citei da rescisão, o saldo de salários e o aviso prévio, ambos também vão fazer base para calcular o 8% para o Fundo de Garantia. Então, essa é a dispensa mais comum, a dispensa imotivada. Nós temos outras dispensas que poderemos falar aqui também. Uma delas, a justa causa. Em caso de demissão por justa causa, o trabalhador tem direito a receber algum valor, algum benefício? A justa causa, ela primeiro tem que ser colocada conforme o artigo 482 da CLT. A força da prova deve ser muito grande. Ele deve ter o empregador deve ter uma prova absoluta. Ou seja, o que é uma prova absoluta para o nosso telespectador? É uma prova que não admita contestação. Qualquer dúvida na hora da justa causa, o juiz trabalhista ele vai dizer, na dúvida, ao miserável, seria, numa outra expressão, na dúvida ao empregado. Então, no caso da justa causa, é um momento muito cruel que o direito coloca para o empregado. Né? Ele não vai ter direito, por mais absurdo que seja, ao 13º salário. Fundo de garantia, liberação, esquece, nem pensar. Né? Ele só vai ter direito aos dias trabalhados e férias vencidas. Nós temos um provérbio, dos muitos que temos no direito do trabalho, férias vencidas são devidas. Então, ele vai ter apenas, fechando a tua pergunta, saldo de salários e vai ter férias. Agora, o empregado deve lutar para demonstrar que aquela justa causa não é devida. Certo. A gente tratou até agora de casos em que a iniciativa da demissão parte da empresa. Quando é o funcionário que pede a demissão, quais são as obrigações da empresa? Perfeitamente. Quando o empregado solicita a dispensa, vamos voltar, como fizemos na pergunta anterior, quando ele tem mais de um ano.
Três coisas podem acontecer. Ele pode solicitar dispensa, o empregador pode aceitar. Ele pode solicitar a dispensa, o empregador pode recusar. Então, ele vai ter que trabalhar os 30 dias do aviso prévio. E terceiro caso, ele solicita dispensa, o empregador recusa, e aí vem uma parte interessante. O empregado diz, bom, mas eu quero sair agora e eu te autorizo a descontar os 30 dias do aviso prévio. Ele tem direito a essas três opções. Ele tem direito ao 13º. A mesma razão que eu disse, 1/12 por mês integral, ou fração igual ou superior a 15 dias. Ele tem direito às férias, 1/12 por mês integral, ou fração superior a 14 dias. Mas ele não tem direito à liberação dos depósitos do Fundo de Garantia e também não tem direito à multa de 40%. Isso para o empregado que tem mais de um ano. Quando o empregado, é uma situação interessante, ele trabalha num contrato de experiência. Dentro de um contrato de experiência, quando ele solicita a dispensa, ou num contrato determinado, que ele tem 2 anos, né, o empregado vai ter direito ao saldo de salários, ao 13º, às férias. Mas, se o empregado, na saída dele, quando ele solicitou a dispensa, ele gerou um prejuízo para o empregador, e se o empregador comprovar esse prejuízo, o empregador vai ter autorização para descontar os dias que faltam pela metade. Vamos imaginar, eu estou no dia 20 de agosto. O contrato terminava dia 30 de agosto. Portanto, nós temos 10 dias ainda que faltam. Esse empregado ganhava R$5.000. Eu, empregador, para não ter prejuízo no meu trabalho, eu coloquei o empregado ganhando 8, acima do mercado. Então, de 20 de agosto a 30 de agosto, eu tenho 10 dias. O artigo 480 da CLT, combinado com o artigo 479, diz o empregador deve demonstrar o prejuízo. Demonstramos o prejuízo. E a quantia que ele vai pagar, ele, empregado ou empregador, não deve exceder aquela que ele teria direito se fosse dispensado. Vamos traduzir isso. Se o empregador dispensasse o empregado dentro do contrato de experiência, 20 de agosto, de 21 a 30 de agosto, eu teria 10 dias. Então, o empregador pagaria o empregado 5 dias, a indenização pela metade. Vamos agora para a pergunta, o empregado, o que ele vai pagar, o importante é que o empregador demonstre, na hora da rescisão, da homologação do sindicato, que ele, empregador, sofreu prejuízo. Se ele demonstrar isso, ele vai pagar a quantia que o empregado vai pagar ao empregador, não deve exceder a 5 dias. Enquanto o empregador, ao dispensar o empregado, ele paga 5 dias, porque é a indenização pela metade, o empregado não deve exceder. E por que isso, Gabriel, é importante colocar? Porque depende do prejuízo que ele causou. E não necessariamente ele pode ter causado os 5 dias de prejuízo. Então, abordamos duas situações. O empregado com mais de um ano e o empregado com menos de um ano e o empregado no contrato de experiência dele. Tá certo, doutor. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esse assunto, então. Ok. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é demissões e estabilidade no emprego. Por isso a gente recebe o advogado José Augusto Lira. Doutor, vamos retomando aqui nossa conversa. A gente já falou sobre a questão do trabalhador ser demitido, dele pedir demissão. É uma prática dita comum, mas que está um pouco fora, quer dizer, está fora da lei trabalhista. É aquele comum acordo, a vontade da empresa, a vontade do trabalhador, daquela rescisão de contrato. Isso pode ou não pode? Isso é absolutamente ilegal. Eu te respondo, eu não gosto de falar em jurisdições, mas a CLT, no artigo 9º, ela diz assim: serão nulos todos os atos praticados com o objetivo de impedir, fraudar
ou desvirtuar os conceitos contidos na presente consolidação. Então, esse famoso acordo, eu te devolvo a multa do fundo de garantia, você me libera o fundo de garantia, isso, se a autoridade souber, né, isso vai dar um problema enorme, de igual forma ao seguro-desemprego, por exemplo, que nós trataremos com certeza nessa nossa entrevista. Então, é ilegal, não há nenhum empregado a se pensar nisso, porque, repito, se o auditor fiscal do trabalho chegar isso, ele vai querer abrir um processo. Se um membro do Ministério Público do Trabalho chegar ao conhecimento dele isso, ele vai querer abrir um processo e aí vai ser desagradável, seja para o empregador, seja para o empregado. Nós estaremos aqui à margem da lei e o direito, ele é impiedoso para esse tipo de conduta. Mudando um pouquinho, falando a respeito do pós-demissão. Claro que o trabalhador não pode ficar sem um amparo financeiro, simplesmente ser demitido, sair da empresa e ficar sem receber nenhum valor. Um desses critérios adotados é o pagamento do seguro-desemprego, que inclusive sofreu algumas alterações recentemente. O que é o seguro-desemprego, quem tem direito e como ele funciona? O seguro-desemprego, ele é garantido para dispensa imotivada, né? Dispensa imotivada. Ele foi dispensado por justa causa? Não tem direito. Ele solicitou dispensa? Não tem direito. Por exemplo, houve uma culpa recíproca, que é falta entre empregado e empregador. Então, o direito é para o empregado que sofreu a dispensa imotivada, aquela que não teve a motivação. O seguro-desemprego vai ser pago em parcelas em função da média aritmética simples dos últimos salários. Ele poderá ser pago ao máximo de 5 parcelas, ao mínimo de 3 parcelas, dependendo do tempo, cada caso é um caso, quanto tempo ele tenha de carteira assinada. Então, os recursos são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para esse pagamento, então, há de ser visto o tempo que ele tinha de prestação de serviços. E aqui vai um outro registro, Gabriel. Por favor, né? Não tirem, para receber o seguro-desemprego, não tirem uma outra carteira para ter um novo contrato, achando que com isso vocês vão receber as parcelas de seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho está literalmente aparelhado para detectar, né, e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, quem fez essa fraude. Né? Como eu disse há pouco, é um outro tipo de fraude, infelizmente muito comum. O empregado pega, tira uma outra carteira, achando que nunca vão descobri-lo, e entrega outra carteira e continua a receber o seguro-desemprego. Né? Por favor, não façam isso, porque o escritório atua nisso, e que tem de processo, isso é considerado um crime. Né? Muito embora o seguro-desemprego seja com recursos do FAT, o seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Ele está no decreto 3.048, no artigo 6º do direito previdenciário, e ele é um benefício previdenciário, portanto é um crime previdenciário. Você está recebendo o seguro-desemprego quando você não está desempregado, né? Você tirou uma carteira e você praticou uma fraude. Eu queria fazer esse adendo a essa nossa entrevista. No caso do trabalhador estar recebendo o seguro-desemprego e ele consegue um novo emprego, apresenta uma outra carteira. Ele continua recebendo esse valor, ele vai perder automaticamente? De que forma que o Ministério do Trabalho lida com essa situação? A primeira questão notável que esse empregado deve fazer, ele deve ir de próprio punho a uma agência do Ministério do Trabalho e renunciar ao recebimento do seguro-desemprego. Nesse caso, é cabível a renúncia. A renúncia, sem falar em jurisdições, mas é um ato soberano do titular do direito, que dele o que é? Direito, dele se despoja, ele se retira daquele direito. Então, ele assume outro emprego, mas registrando com a autoridade competente de que ele não tem direito mais àquele seguro-desemprego. Isso é notável, é o que se espera de um povo com educação trabalhista. E se isso não acontecer? Vai haver um crime previdenciário, vai haver uma apropriação indébita. O Ministério Público
e aí não é brincadeira, o Ministério Público Federal poderá requerer a abertura de um processo por um crime de apropriação indébita. Ele está recebendo um valor, né, que não tem. Nós temos 3 tipos de crimes previdenciários: apropriação indébita, sonegação previdenciária e falsidade documental. Não é falsidade, não é sonegação, mas é apropriação indébita. E ele vai, olha só, vai responder a todo um processo perante a Justiça Federal, na Vara Federal, pela origem do crime, e será desgastante e que, com certeza, ele não deve fazer isso. Próximo bloco a gente volta então a conversar um pouquinho mais sobre isso, doutor. Tá bom. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é demissões e estabilidade no emprego. O nosso convidado é o advogado José Augusto Lira. Doutor, abrindo então esse terceiro bloco, para a gente encerrar essa questão do seguro-desemprego bem rapidinho. Como fazer o pedido e quais os documentos são necessários? O documento, após o recebimento do Fundo de Garantia, você deve levar a sua carteira profissional, deve levar a guia do seguro-desemprego, deve levar o recebimento do Fundo de Garantia. Todos os 3 você deve levar ao Ministério do Trabalho, né, que efetivamente vai analisar o processo e vai dizer a partir de quando esse valor, a primeira parcela, estará em conta. Serão parcelas sucessivas e pagas periodicamente, assim que se tem o recebimento. Doutor, então a estabilidade ela é prevista na Constituição Federal. Quando que o funcionário adquire essa estabilidade? Perfeitamente, né? Nós temos 3 tipos de estabilidade na Constituição. Primeiro, e de acordo com a tua pergunta, gestante, ela adquire a estabilidade a partir da confirmação da gravidez. Não há necessidade dela informar o empregador. A simples ida ao pré-natal e a entrega do atestado já é como uma confirmação. A partir da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Primeira, estabilidade. Segunda, do dirigente sindical e seu suplente, né? A partir do registro da candidatura até a eleição por todo o mandato e até um ano após. E para os membros titulares e suplentes, representantes dos empregados na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que adotamos o mesmo critério: registro da candidatura até a eleição, todo o mandato e um ano após. Então, essas 3 estabilidades são previstas na Constituição. Mas nós temos a estabilidade por acidente do trabalho, a partir da alta, por todo o período de um ano, a estabilidade em relação ao serviço militar, que vai ser o prazo de 90 dias, a estabilidade dos membros do Conselho Curador do Fundo de Garantia, que são indicados pela Central Sindical, e a estabilidade do Conselho do Representante do INSS, todos os 2 últimos membros dos empregados. Então, nós temos 3 estabilidades na Constituição e nós temos 4 estabilidades fora da Constituição. Esses entes, essas pessoas, jamais podem ser dispensados que não seja por inquérito para apurar falta grave, porque eles são detentores da estabilidade provisória. A gente sabe que alguns trabalhadores de órgãos públicos têm a estabilidade garantida pela Lei 8.112. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão e também para a gente fazer de forma paralela com os funcionários de empresas privadas. Sim, sim. Qual a diferença dessas estabilidades e se o trabalhador da empresa privada tem estabilidade? Os empregados regidos pelo 8.112, ele, após o término do estágio probatório, que corresponde a 3 anos, ele já tem a sua estabilidade. Ele aí, somente se ele ensejar as faltas cabíveis, por exemplo, eu preciso abrir uma sindicância, eu vou ter a própria sindicância, que poderá resultar numa exoneração dele, né? Então, esse é um processo. O servidor público regido pelo 8.112, ele passa por um processo de sindicância. É aberto um PAD, um processo administrativo disciplinar.
Então, após o direito dele de resposta, que nós chamamos contraditório, né, ele tem direito à resposta, se ficar configurado realmente a falta que consta no 8.112, ele será exonerado daquele cargo. Muito bem, ou daquela função. Já no direito do trabalho, a figura da estabilidade, quando você adquiria 10 anos de serviços, isso foi encerrado em 4 de outubro de 1988. Portanto, a partir de 5 de outubro, não há que se falar mais na estabilidade decenal, aquela que o empregado seletista tinha. Nós só temos que falar nas 3 estabilidades provisórias que eu citei há pouco e naquelas estabilidades fora a Constituição Federal. Lamentavelmente, o empregado seletista não tem direito a qualquer estabilidade. Para empresas públicas que trabalham com a CLT, também é nessa mesma direção do que uma empresa privada, por exemplo? Na empresa pública, ele é submetido a um decreto, ele é submetido à sindicância, é feita a apuração. Então, ele não é desprotegido como o empregado da empresa privada fica, né? O direito do trabalho, ele foi muito perverso nessa questão da estabilidade decenal. Você não tem a garantia. O empregado da empresa pública, o empregado da sociedade de economia mista, né, ele vai passar por todo um processo na qual ele vai ter o seu direito de defesa, o que nós sabemos que não ocorre na empresa privada. O empregado da empresa privada, ele deve constituir a sua estabilidade fruto de trabalho, esforço, dedicação e demonstração do seu querer para continuar na empresa. Uma pergunta importante a respeito de tudo que a gente discutiu no programa de hoje. O funcionário que se sentir desrespeitado em alguns desses direitos, eles devem procurar quem? Recorrer a qual órgão para ter o direito garantido? A primeira questão é, se ele for filiado, ele deve ir a um sindicato. Primeira questão. Não sendo filiado ao sindicato, porque ninguém é obrigado a filiar-se ao sindicato, ele deve se socorrer no Ministério do Trabalho e deve requerer o sigilo, o anonimato, né, para que aquele direito seja respeitado, para que ele não sofra, e aí isso acontece, não vamos negar aqui, as retaliações, né, porque o empregador tem o poder do manto, o poder dele econômico é muito forte. Então, o empregado tem esses 2 caminhos para se socorrer. Doutor, muito obrigado pela participação no programa de hoje, esclarecendo essas dúvidas aí sobre direito trabalhista. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.